Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma de nossas aulas em vídeo aqui do curso Método, falando sobre redação, sobre práticas de escrita e assim por diante. Na aula de hoje, nós encerraremos o percurso que viemos fazendo de estudar o padrão do texto argumentativo. Na sala de aula, ainda enquanto nos tempos presenciais, nós estudamos uma introdução geral ao conceito da argumentação e estudamos a apresentação do tema e do problema. Depois, com a questão da Covid-19 e a partir do isolamento social, já nas nossas videoaulas, nós estudamos a confecção da introdução em se tratando da tese. No vídeo anterior, nós falamos do desenvolvimento e das técnicas de desenvolvimento, e na aula de hoje nós falaremos sobre a conclusão. Então, hoje nós vamos estudar a conclusão, ver como é que se faz, as técnicas de finalização do texto e assim por diante, ok? Bom, gente, até que enfim acabou, né? Por fim, até que enfim, não preciso mais fazer nada nesse texto, mas será que acabou mesmo, né? Será que a conclusão é simplesmente só um último parágrafo e eu não preciso fazer mais nada finalmente? É o que nós vamos ver nessa aula de hoje. Bom, algumas considerações iniciais, né? Onde deve ficar a conclusão? Onde fica, né? Por intuição, todo mundo pensa, né? Conclusão é o último parágrafo do texto, né? E é isso mesmo, gente. Precisamos entender que num modelo padrão de texto argumentativo, o primeiro parágrafo é a introdução. É nele em que se apresenta o tema, o problema e a tese a ser defendida no texto. O desenvolvimento, que é a parte em que se comprovam com fundamentos o ponto de vista da introdução, geralmente se apresenta em 2 parágrafos. E o último deles é a conclusão. Então, tem essa preocupação aí do último parágrafo, reservar para a conclusão. Quantas linhas? Novamente, não existe número fixo de linhas. O padrão aí de 7 linhas, 6 ou 7, 8, 5, 4, né? Não existe regra fixa para a quantidade de linhas de um parágrafo. O que se diz é que um parágrafo precisa cumprir a sua função. Ele precisa fazer aquilo que nasceu para fazer. Se você precisar de mais linhas, ok. Se precisar de menos linhas, ok. Mas, em se tratando de conclusão, pode ficar aí com um parágrafo mediano de 7 linhas. Ok? Bom, mas mais importante do que isso é ainda considerar que na conclusão você assume que a sua argumentação terminou. Não há mais informações novas, não há nada mais relevante para ser dito. O que havia de relevante na introdução foi apresentado, que era a tese, o tema e o problema. O desenvolvimento procurou trazer comprovações de que realmente essa tese que você expôs estava correta. A conclusão agora encerra esse texto. Em outras palavras, ela diz: o texto acabou, eu já afirmei tudo que eu gostaria, já comprovei, agora eu só vou reafirmar, reapresentar alguns aspectos gerais do texto. Talvez possamos pensar com essas palavras, não necessariamente com essas, mas por que não? A conclusão é um resumo do texto. Depois que ele está pronto, você só reapresenta para o leitor as partes principais, né? No fim de uma aula, não é bem normal que o professor, ali rapidamente, né, sem muita intensidade, faça um resumo, uma revisão da aula. Bom, pessoal, então hoje nós falamos sobre isso e aquilo outro. A conclusão é basicamente isso também, né? É a reafirmação da tese ou também a proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção, vamos falar um pouquinho mais dela depois. Mas terminar o texto, gente. Concluir, finalizar, não dizer mais nada, mas apenas reafirmar. Reafirmar.
De vez em quando a gente depara com textos em que a tese apareceu na conclusão. Na conclusão. A função primordial da conclusão é apresentar, não. É mostrar, não. É reapresentar, remostrar, reafirmar, redizer a tese. E alguns pontos principais que foram desenvolvidos no decorrer do texto. Então, não é função da introdução mostrar a tese, mas reapresentá-la. Não é função da conclusão continuar trazendo mais argumentos, mas reapresentá-los. Então, tenha sempre esse cuidado de reapresentar os argumentos do texto. Entendido? Muito bem. Sendo assim, né, é isso que se espera da conclusão de um texto argumentativo. Retomada da tese, ou seja, o encerramento do texto, reafirmando-a mais uma vez para que fique gravado no leitor o ponto de vista do texto. Né? Eu até costumo dizer, e eu acho essa sacada bastante inteligente. Por que a tese vem na introdução e vem reapresentada na conclusão? Se você virar o texto de cabeça para baixo, vai continuar na sequência lógica. Daí a conclusão passa a assumir o papel da introdução, claro, com adaptações, né? Logicamente. E a introdução acaba sendo uma conclusão com adaptações, retomando a ideia lá da introdução. Então, é muito lógico que a tese apareça no começo, em forma inédita, e apareça no fim, de forma revisada, retomada. Isso que significa, gente, retomada da tese. Reapresentar esse ponto de vista com outras palavras. Pode ser que você traga uma frase de efeito, pode ser que você traga uma citação bastante significativa, mas o importante mesmo é essa preocupação de apresentar a tese de novo. Também é o que se espera numa conclusão, de maneira lógica, a proposta de intervenção para o problema abordado durante a discussão do texto, porque essa é a última ação a se fazer com um problema. Quero chamar bastante atenção para esse aspecto. Observe bem. Elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado durante a discussão. Gente, isso aqui é muito importante. Retomar a tese é um padrão que deve acontecer em quase todos os textos argumentativos, se não todos. Mas a proposta de intervenção, ela não é uma obrigação. A proposta de intervenção só se torna necessária ao texto argumentativo quando houve um problema. Se você trabalhou com 70 problemas no decorrer do texto, a sua proposta de intervenção deverá trazer 70 soluções. Se você trabalhou com apenas um problema, sua proposta de intervenção vai trazer apenas uma solução. Se você não trabalhou nenhum problema, não criou a situação, não é preciso resolver. Então, esse negócio de proposta de intervenção para o problema é só se ele tiver sido abordado. Você criou um problema, trabalhou, justificou e mostrou como é importante solucioná-lo. Aí a conclusão sim soluciona. Então é uma questão muito importante de se pensar, né? Traga dentro do parágrafo de conclusão uma proposta de intervenção, mas se houver problema discutido, além de se a proposta pedir. Ok. Aí, muito bem. E quando saber qual a melhor conclusão? Será que é melhor retomar a tese? Será que é melhor propor intervenção? Muito bem. Gente, basicamente, algumas coisas devem nos nortear. Se a proposta pedir intervenção, a intervenção é obrigatória. Então, não é possível, eu vou retomar a tese. Entenda o seguinte, retomar a tese é a lei. É a lei. Você vai retomar a tese sempre. Nossa, mas a proposta de intervenção? Gente, a proposta de intervenção acaba retomando a tese, porque você volta no problema, volta nos acusados, volta se concorda, se discorda e a tese está lá. Mas a retomada da tese é lei. A proposta de intervenção, ela pode ser opcional se você trabalhou com um problema,
mas ela é obrigatória se a proposta pediu. Então, se a proposta pede proposta de intervenção, você apresenta a proposta de intervenção. Olha quantas palavras proposta, proposta. Se a proposta pede proposta, você apresenta a proposta para a proposta. Olha que coisa maravilhosa, né? Vale a pena. Se a proposta não pedir intervenção, ela é admissível desde que relacionada ao tema e ao problema abordado durante todo o texto. Foi isso que falamos agora há pouco, não é? Se a proposta pede intervenção, você apresenta a intervenção. Se ela não pede, ela admite, desde que você crie um problema justificável por trás disso. Ok? Mas antes de irmos, né, para estudar só a retomada da tese, um aspecto que é muito importante e que convém ser mencionado. A proposta de intervenção do Enem ela é bastante característica, né? Nós sabemos que tem 5 elementos, todos detalhados, depois falaremos deles rapidamente. Qualquer universidade que não for o Enem não exige uma proposta de intervenção. Ela aceita e você pode resolver o problema, mas não necessariamente com aqueles 5 elementos, né? Então, eu só adiantei isso para que você, se vir alguma proposta de intervenção, mesmo que pequena, nos parágrafos de conclusão por retomada de tese, não estranhe, ok? Bem, pessoal, então vamos estudar agora exclusivamente a conclusão com retomada da tese. Vamos entender. Efetuar a retomada da tese é bastante simples, não tem segredo. Não existem estratégias argumentativas que deverá aparecer na conclusão. Entenda isso. Conclusão não apresenta argumentos. Na conclusão não se faz alusão histórica, não se faz exemplificação, dado estatístico, contra-argumentação. Conclusão é hora de encerrar. De dizer, eu não tenho mais nada a afirmar, só a reafirmar. A citação na conclusão é admissível porque geralmente se escolhe uma citação que lembra a frase de para-choque de caminhão. Ela é reflexiva. É o próprio leitor que entende essa frase, é ele que assimila o contexto do texto. Então, faz-se a frase de fechamento que contém a reafirmação, a representação da tese ou alguma retomada dos argumentos principais do texto, encerrando aí com uma frase de efeito ou com citação. Entendido? Então, olha aí que conselho desse garotinho. É normal que o parágrafo fique curto com esse tipo de conclusão. Olha, importantíssimo. A preocupação com o tamanho de parágrafo é tão pouco relevante que é nada relevante, gente. Porque se você faz uma retomada da tese, se você não tem mais nada novo a apresentar, a conclusão fica curta mesmo. Parece que é uma coisa que está dentro do coração da gente que diz, nossa, faz aí muitas linhas. Não. Só tem que reapresentar a tese. Se pedir proposta de intervenção é outra história. Mas, se não pediu, é só mostrar a tese de novo. Como é que se faz isso? Mostrando. Põe de novo lá, parafraseia, né? E aí é basicamente isso, né? Vamos ver 2 exemplos. Para entender essa mecânica de reapresentar a tese e de apresentar a tese e depois retomar, eu trouxe a introdução e a conclusão dos textos, né? Desprezei o desenvolvimento porque senão ficaria muito extenso. Mas nós vamos ver só a tese na introdução e como a conclusão retomou essa tese, certo? Vejamos este texto da USP. Olha só. Esse tema aqui falava sobre fronteiras, né? Como é que o ser humano lida com as fronteiras? As geográficas, as ideológicas, as históricas, assim por diante. Fronteiras geográficas são linhas imaginárias com trópicos e meridianos. Porém, repletas de significados. Não delimitam apenas diferenças de fuso horário ou clima, mas também língua, moeda, etnia e religião. Apresentação do tema. São um produto do homem e de seu hábito de formar grupos e se proteger da ameaça externa, sendo assim flexíveis, mudando de acordo com tendências sociais.
A tendência atual, porém, impressiona por seu caráter fortemente paradoxal. Ao mesmo tempo em que barreiras são rompidas e há cada vez mais integração entre os países em blocos, os movimentos separatistas se intensificam ao redor do mundo. Qual seria o significado desse comportamento contraditório em escala global? Bom, então nós vemos aqui a apresentação do tema de uma maneira bastante clara. Faz-se uma definição do que são fronteiras, como elas são entendidas de maneira flexível, os significados que as fronteiras têm para o ser humano. Vem a problematização. Hoje em dia, a fronteira virou um paradoxo. Ao mesmo tempo que a gente usa a fronteira para integrar, ela acaba separando também. Então, quais são os efeitos? Né? Como é que isso mexe com o comportamento global? Aí o desenvolvimento diria. Mas note que a tese está bastante clara. Infelizmente, existe, né, desconcordantemente, existe um paradoxo. A fronteira é feita para ligar, mas separa. E isso não é bom. Veja a conclusão retomando a tese. Aí, né, aqui comprovando, ó, veja só como nós já estamos de fato na conclusão, ó, linha 25. Vejamos. Desculpe. Deixe-me limpar aqui a área. Muito bem. Perdão, vamos lá. O mundo parece estar, assim, passando por um período de rearranjo. A padronização é sim uma tendência. Porém, a sociedade deixa claro que não está pronta para abrir mão de todas as suas diferenças e que as fronteiras ainda têm seus significados. Falta algum tempo para que se torne, então, como os trópicos meridianos, apenas linhas imaginárias. Então, veja como a introdução lá na tese, em amarelo, o contexto do tema e do problema, apontaram. Existe a tendência de segregar a partir da tentativa de unir das fronteiras. As fronteiras realmente são muito maravilhosas, elas separam língua, moeda, etnia, religião, tentam unir as pessoas contra ameaças externas. E isso é um paradoxo. Isso é uma contradição que não é legal, né? Infelizmente, ela é feita para unir, mas acaba separando os países. E como é que isso é retomado? Vejam nessa frase. A sociedade deixa. A sociedade deixa claro que não está pronta para abrir mão de todas as suas diferenças. Né? Esse negócio de não se mostrar pronto foi mencionado no desenvolvimento. Não trouxe aqui, mas está no desenvolvimento. As fronteiras ainda têm seus significados. Quais os significados? A introdução disse, né? Separar língua, moeda, etnia, religião, proteger-se da ameaça externa, formar grupos. Então veja que tudo que está nesta conclusão foi apresentado na introdução. Está tudo lá. É só uma questão de condensar, revisar. Daí veja, não tem nada novo aqui. Não tem nenhuma informação nova, relevante. Puxa vida, eu vou trazer mais uma coisinha legal. Só fechamento. Não tem mais nada para dizer. Fica claro, portanto, que o que importa é que, quem sabe um dia, as fronteiras sejam apenas imaginárias. Esse é o foco da coisa. Vamos então agora ver outro exemplo, né? Este aqui, mais um texto da USP. Né? Bastante claro também. Veja. O surgimento da ciência política remonta à época da antiguidade, ainda quando os gregos se organizavam em torno das polis e começavam a definir os primeiros conceitos de cidadania que posteriormente difundir-se-iam pelo mundo. Tema apresentado. Participação política é uma questão aí que existe na humanidade já há muito tempo, cidadania, né, alastramento pelo mundo. Então o tema está claro. Participação política. É indiscutível a importância da política para a então formação da sociedade tal como ela é conhecida na contemporaneidade. Temos aqui a tese, né, já se apresentando. O amarelinho aqui não pegou da maneira certa, era para estar na frase de cima, né? Eu movi o slide e não tomei cuidado com isso. Mas é essa parte que eu acabei de ler que se trata de tese.
É indiscutível a importância da participação política para a sociedade, porque ela forma uma sociedade. A partir dela, foram definidos direitos e deveres, e ainda mais relevante, tornou-se possível a participação do povo nas decisões que dizem respeito à vida em comunidade. Então, a introdução bem feita. Perceba como a conclusão reapresenta a tese, né? E as duas têm mais ou menos até o mesmo tamanho, né? Veja. A participação política é, portanto, indispensável. Onde é que está isso na introdução? Olha só, vamos até fazer aqui alguns desenhos. Tese. É indiscutível a importância da política para a formação social. Olha a tese. É indispensável a política para que seja construído o alicerce de uma sociedade digna e produtiva. Nossa, tá tão simples. Sim, gente. A função da conclusão é reapresentar a tese, o que foi apresentado, né? Mas tem mais. Veja só. Na qual o interesse individualista seja substituído pela coletividade. A despreocupação e o descaso são apenas fortes motivos para que a injustiça, corrupção e imoralidade continuem a ser aspectos frequentes e aparentes. A atuação do homem como cidadão é essencial para que se elevem os valores referentes ao desenvolvimento explícito de uma vida sadia em comunidade. Então, como nós percebemos, esse parágrafo reapresentou a tese, mencionando que realmente, com a participação política entendida como necessária, muitas coisas vão mudar, né? Os direitos, os deveres, a questão da vida digna, produtiva, interesses individuais vão dar lugar à coletividade. Notem como existe um diálogo entre o que disse a introdução e o que disse a conclusão. Retomada da tese, gente. Quando essa pessoa diz assim, ó, preocupação, descaso, motivo de injustiça, corrupção e imoralidade, o desenvolvimento falou disso. Né? Não está aqui gratuitamente, não. Dentro do desenvolvimento, o autor ou a autora desse texto falou da existência de corrupção, de imoralidade, mencionou como é que isso tem relação com princípios de democracia, de participação política. Mas a retomada da tese é essa parte em azul que retoma o que foi dito na introdução. Então, a retomada da tese realmente não é trabalhosa, desde que você não traga informações novas. Agora, e a proposta de intervenção? No caso da proposta de intervenção, ela consiste em encaminhar formas de resolver o problema que foi abordado no decorrer do texto. O que quer dizer isso? Resolver problemas já apresentados. E, de novo, eu quero chamar a atenção aqui. Resolver o problema? Sim, abordado no decorrer do texto. É isso que importa. Se você quer resolver um problema, que ele tenha sido de fato um problema, que ele tenha sido comprovado, justificado, fundamentado. Ao contrário disso, não há razão para resolver um problema, não é? Se você tem um problema, aí talvez como sinusite, o médico não vai te dar um medicamento para asma, porque não faz sentido, né? Então você resolve um problema com uma intervenção relacionada àquele problema. Agora, olha o conselho do nosso companheiro aqui. Não se deve resolver um problema que não tenha sido apresentado. Regra de ouro da proposta de intervenção. Entendido? Aí, elementos da intervenção. Nós vamos falar de meios para se encaminhar uma intervenção. No Enem, deve haver esses 5. Só vou apresentar aqui de maneira bem geral, tá vendo? Entretanto, não é uma obrigação que uma proposta de intervenção traga os 5. Se for no Enem, sim. Se for outra medida de intervenção em outro vestibular, em outra universidade, que pede intervenção ou que aceita, mas não é no Enem, você pode escolher quantos deseja apresentar. Não precisa ser esses 5, ok? O primeiro desses elementos, pessoal, é o agente. O que é o agente? É aquele que pode resolver o problema. Pode ser pessoa, pode ser grupo social, pode ser instituição, mas a gente tem que ver quem é que vai botar a mão na massa. Então, primeiro elemento responde a pergunta: quem, né? Eu vou até fazer essa colocação aqui. Quem pode resolver o problema? É o agente. Outro elemento da nossa proposta de intervenção é a ação.
Essa ação indica o que é que vai ser feito, né? Qual é a medida geral, a ação geral que o agente deverá fazer para resolver o problema. Então, aqui a questão da ação responde à pergunta: o que, né? Você diga o que será feito. Dizendo isso, temos a ação. Depois temos o modo ou meio. Aqui já tem dois aspectos. Você pode indicar formas como a ação serão concretizadas ou os meios, por meio do que é que ela vai se tornar possível. Então, o modo responderia a pergunta como. O meio responderia a pergunta, né? Por qual meio? Através do quê? Né? Então você diz lá, o governo federal, agente, deve investir na educação, ação, por meio do investimento na contratação de mais professores. Seria o meio, né? Ou modo, né? Comprando mais livros didáticos para as escolas, seria o modo. Então você diz, como é que a ação vai ser feita? Ou qual é o meio que será utilizado para que ela se concretize. Entendido? Daí temos mais dois elementos. No Enem, sobretudo, há dois itens que são bem cara do Enem mesmo. O efeito ou a finalidade, em que você indica para quê? Né? A pergunta da finalidade é para quê? Tem que fazer tal coisa. Para quê? Enquanto o efeito responde a pergunta: o que vai acontecer, né? Então, na finalidade, você diz para que a ação. No efeito, você diz o que vai acontecer. Então, enquanto a finalidade se preocupa com o objetivo da ação, o efeito se preocupa com a consequência da ação. Então, como nós podemos observar, esses elementos de intervenção se preocupam muito com a ação. A ação é o elemento principal. A gente é quem executa a ação. Modo meio é o modo, a forma como a ação vai ser concretizada. O efeito ou a finalidade é a consequência ou o objetivo da proposta de intervenção, da ação. Então, sempre de olho na ação e os outros elementos vão se relacionar a ela, ok? Muito bem. Daí, temos o último elemento, que é o detalhamento. O que é esse detalhamento, gente? É uma informação extra, muitas vezes um aposto. Né? Só de a pessoa colocar entre vírgulas uma certa frase, já é uma indicação de que é um detalhamento, de que é uma explicação, uma justificativa de um desses outros elementos. Então você pode detalhar o agente, pode detalhar a ação, pode detalhar o modo, pode detalhar o meio, pode detalhar o efeito, a finalidade, desde que você traga uma informação extra, uma justificativa, explicação, né, esclarecimento, exemplificação. Esse detalhamento é importante para o Enem, para você chegar aos 200 pontos. Mas qualquer outro elemento pode ser apresentado, sem problema nenhum, em outras propostas. Um detalhamento que talvez não seja tão relevante. Bem, sendo assim, então, pessoal, vamos ver exemplos de parágrafos de conclusão com esses elementos esclarecidos, ok? Então, vamos lá. Veja essa proposta de intervenção, como ela apresenta alguns elementos, mas depois eles começam a ser mais bem elaborados, entendido? Veja bem. Portanto, é mister que o governo federal, representado pelo Ministério da Educação, combata a falta de senso crítico dos alunos em relação ao manejo da internet. Para tanto, é mister que o governo federal, esse é um elemento, o agente, amplie nas escolas desde as séries iniciais o número de campanhas e palestras contra a manipulação eletrônica. Esse é um outro elemento, a ação. Veja que aqui ele disse o que é que vai ser feito. Por meio da televisão. Aqui está o modo meio, ou seja, por qual meio, de que modo, de que maneira será feita a proposta. Por meio da televisão, de revistas, propagandas estatais e inclusive a própria rede mundial de computadores. Esse foi o quarto elemento. Desculpa, esse foi o terceiro elemento, o modo meio. Veja que vem um outro, com o intuito de mitigar os efeitos negativos do controle de dados no ciberespaço. Aqui nós tivemos 4 elementos.
ele apresentou a finalidade, né? Por último aqui a finalidade, o intuito de. Então, esse menino, essa menina teria 160 pontos no Enem. Falta o detalhamento, ou seja, aquela expressão que traga mais uma informação extra de algum desses 4 elementos anteriores. Vamos ver. Aqui, em vez de trazer o detalhamento, ele trouxe uma outra proposta. Então, pode ser que essa outra proposta tenha os 5 elementos. Vejamos. Além disso, urge que as escolas, a gente, orientem o uso correto das mídias, alguma coisa aqui pelos alunos. Esse orientar o uso correto é a ação, por intermédio das aulas de informática. Aqui é o modo meio, você já tem um terceiro elemento. Finalidade, a fim de enriquecer o repertório de conhecimento cibernético do aluno. Finalidade, para que a proposta será feita. E esse último elemento, essa última frase, acaba trazendo um efeito, que nada mais é do que um detalhamento, uma frase a mais, um detalhamento, um esclarecimento, uma justificativa, uma informação extra. Já tem 4 elementos. Aqui temos um último, que acaba sendo a consequência. Assim, o papel do governo é fundamental para o desenvolvimento do senso crítico dos usuários e para o combate à manipulação cibernética. Então, com essa atitude do poder público e das escolas, será possível estabelecer senso crítico e combater a manipulação cibernética. Então, essa proposta realmente tem os 5 elementos desejados, não é? Em amarelo estão os 4 primeiros. Esse do finalzinho acaba sendo um detalhamento que funcionaria para essa proposta também. Mas na sequência tem outra proposta, uma segunda proposta com os 4 elementos. A última frase é um detalhamento que engloba todas. Então isso é uma conclusão com proposta de intervenção com os 5 elementos, né? Portanto, no Enem tirou 200 pontos, uma vez que essa é a nota atribuída a uma proposta de intervenção que traga 5 elementos. Entendido? Então, é basicamente isso, gente. Vamos ver outro parágrafo, né? Agora é da USP. Nós não vamos ver os 5 elementos, mas tem uma proposta de intervenção bastante nítida. Vamos ver. Segundo o pensador clássico Aristóteles, o sumo bem, a ética aristotélica, que já foi mencionado no desenvolvimento, é aquilo que todos desejam. O bem-estar social virtuoso é, dessa forma, ético. Faz-se mister, portanto, olha, entrando uma proposta. Essa expressão fazer-se mister é fazer-se necessário. Um pouco mais de sabedoria ao homem para que faça de tempos em tempos uma reflexão pessoal. Uma proposta de intervenção. Curta, simples. Não precisa dizer quem faz, de que modo, detalhamento, finalidade. Poderia apresentar, mas não é necessário. Contração e descontração. Sístole e diástole, no sentido de reavaliar quais valores prevalecem em sua travessia. Despir-se do egoísmo, resgatando a noção de alteridade e pensamento nas consequências de suas ações. São atitudes essenciais para garantir o bem-estar social, e trazer mais humanitarismo e solidariedade pelo bem para com a vida. Aqui nós temos, basicamente, ação, efeito e o agente, que é o ser humano. O próprio ser humano, o próprio homem, precisa ter sabedoria, ele precisa fazer de tempos em tempos uma reflexão, o homem precisa reavaliar os valores de sua travessia, o homem precisa despir-se do egoísmo, o homem precisa resgatar a noção de alteridade, precisa pensar nas consequências de suas ações. Para quê? Qual a finalidade? Garantir o bem-estar social, trazer mais humanitarismo e solidariedade a tudo. Então percebam como nessa proposta de intervenção nós notamos que existe solução, mas não é uma obrigação que seja em 5 elementos, desde que isso resolva o problema apresentado no decorrer do texto. Entendido? E, atenção, proposta de intervenção sem ação não tem efeito. Então, se você quer resolver o problema, a ação é o elemento X. Ele é o básico. A partir dele que tudo pode ser resolvido. Sem ação, não tem efeito, é como se não tivesse nada, né? Então, lá, é importante que o governo haja. Mas qual é a ação?
O governo, e daí? É importante que o governo crie uma nova lei sobre tal coisa. Aí você poderia até resolver o problema. Proposta de intervenção sem problema não tem validade. Então, da mesma maneira que você deve resolver só os problemas que foram abordados, você só deve apresentar uma proposta de intervenção se tiver havido problema, né? Então, se tem lá uma proposta de intervenção e não tem problema para ela, não foi apresentado em nenhum momento, é um grande problema. E por fim, proposta de intervenção genérica não tem força, né, gente? Ah, é necessário conscientizar as pessoas sobre a importância da paz, né? Olha aí que pobreza. Conscientizar as pessoas. Quem vai conscientizar? O que vem a ser se conscientizar? De que maneira? Então é preciso mais esclarecimento. Se você for apostar numa proposta de intervenção, que ela seja completa, que ela seja detalhada, né? Dentro dos padrões de esclarecer o máximo possível uma tentativa de resolver aquele problema. Ok? Então, gente, é basicamente isso em se tratando de conclusão, ok? É muito importante resolver o problema apresentado no texto, retomar a tese, mas não importa da maneira como você tente fazer isso, não traga informações novas na conclusão, não diga coisas novas, apenas resolva o problema, apenas retome a tese, entendido? Então é basicamente isso, gente. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Nós encerramos aqui o estudo do texto argumentativo de maneira genérica, né? Agora nós vamos partir para os gêneros textuais, para elementos de coesão, para todas essas estruturas aí detalhadamente, com mais informações, com mais exemplos, com mais detalhamentos. Então, eu espero que nós continuemos aqui nesse espaço, né? Ou que voltem logo essas aulas e possamos resolver essas coisas, ok? Então, tchau para todos vocês, muito obrigado. E não se esqueçam de assistir a essa aula quantas vezes forem necessárias, até que as coisas fiquem esclarecidas, revisando as anteriores também. Tchau, muito obrigado e sejam felizes.